Ok. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, hoje nós teremos aí a defesa de dissertação de mestrado do aluno Matheus Felipe de Oliveira, orientando do professor Arian Gonzalez, do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap, né, do Programa de Física e Astronomia. A dissertação do Matheus é intitulada em Modelos Analíticos de uma Forma Específica da Equação de Grade de Shafranov aplicada em plasmas espaciais, né? E a participação dos membros da banca são os seguintes. Eu sou o presidente da banca, sou o professor Sérgio Piling, e temos, além do orientador, né, o professor Arian, temos o professor Francisco Fernandes e a professora Aline de Lucas, tá? Então, Matheus, você tem aí em torno de 40 a 50 minutos para fazer a sua apresentação e, na sequência, vamos dar a palavra aos membros da banca para fazer a arguição. Tá ok? Sim. Então, podemos começar. Boa sorte. Bom, então a nossa apresentação ela está dividida em 7 tópicos, tá? A gente vai fazer a introdução, objetivos, construção da equação de grade Shafranov, a solução dessa equação, né? Revisão dos modelos analíticos provindos dessa equação e os resultados. E logo em seguida nós faremos uma proposta de uma nova solução e as conclusões de todo o trabalho. Bom, lâmina de corrente, tudo se inicia aqui, tá? É basicamente uma concentração fina e alongada de corrente em uma região entre dois campos magnéticos antiparalelos. É basicamente como se a gente tivesse uma folha de papel, né? E em cima dessa folha o campo magnético esteja orientado para a direita, né? E o campo magnético abaixo dessa folha esteja orientado para a esquerda. E nessa folha flui corrente, mas o campo magnético é zero. E essa entidade física é muito observada no geoespaço em algumas características como a reconexão magnética, né? Ali bem onde ocorre é observada a lâmina de corrente. E o primeiro modelo que foi utilizado para se modelar essa situação, né? Deixar essa situação de uma forma matemática para que se aplique à física foi a solução de Harris, que em 1962 propôs essa solução unidimensional, né, para um plasma em equilíbrio magnetostático, caracterizado pelas equações de Vlasov e Maxwell. E essa solução ela serviu como base para outras soluções que decorreram dela, Faddeev, Kalman-Yankov e outras também, né? Mas essas são as mais famosas. A solução de Harris é considerada uma solução canônica, vamos dizer assim. E sob algumas condições, essas soluções que decorrem da de Harris, a Faddeev, Kalman-Yankov, algumas considerações matemáticas, é recuperada a solução de Harris novamente. E para poder melhor compreender o processo da lâmina de corrente, a gente vai estudar modelos bidimensionais, tá? De lâminas de corrente que estão em equilíbrio cinético e que não evoluem, ou seja, que não evoluem nem espacialmente, nem temporalmente, tá? E nesse caso estático vai ser possível estudar a morfologia do campo magnético no qual ele está inserido, né? Essa lâmina de corrente. E algumas características que se apresentam como pontos neutros, pontos singulares e outros comportamentos de outras magnitudes do plasma. E os nossos objetivos é apresentar uma formulação teórica da área de física do plasma, né, necessária para se obter a lei de Ampère-Maxwell, em função de um potencial vetor magnético e da densidade corrente. Também temos como objetivo utilizar a teoria cinética para se obter as equações de Vlasov-Maxwell, definir a expressão da função de distribuição até uma forma específica da equação de Grad-Shafranov. Fazer também uma revisão detalhada das soluções analíticas, né, obtidas a partir de uma fórmula chamada fórmula de Walker, que essa fórmula vai nos dar a possibilidade de achar as soluções da Grad-Shafranov. E também obter o campo magnético resultante de cada solução e analisar os pontos X, ponto O, ponto S
de cada solução. Esses pontos X, ponto O, ponto S, são características que o campo magnético, que um determinado campo magnético pode apresentar. E, por fim, propor uma nova solução, né? A partir da definição da escolha de uma função geradora, que vai gerar essa nova solução. Bom, a gente vai fazer agora a construção da grade Shafanov, tá? Passando por todos esses tópicos. Bom, a forma que a gente está interessado, a equação que a gente está interessado é na equação 2. A equação 2 é a forma simplificada da equação de grade Shafanov. A gente consegue uma solução analítica dessa equação, ou seja, a gente consegue uma expressão matemática para que a gente possa modelar aí a solução que é essa φ, né? A primeira solução não possui solução analítica, somente solução numérica. Então, a gente só está interessado na equação 2, tá? Ou seja, no laplaciano dessa φ, que vai ser igual ao exponencial de menos 2, vezes essa φ dependendo de x e de z. E para a gente poder achar uma expressão aí para φ, a gente precisa definir uma função de distribuição. E para a gente definir uma função de distribuição aí de um espaço aí que contém um plasma, né? Como se comporta, a gente precisa ter a base que a gente chama de espaço de fase, né? Para descrever um número grande aí de partículas que a gente se utiliza desse elemento de volume aí, como vamos dizer assim, quantas delas tem por unidade de volume, né? No espaço de 6 dimensões, falando abstratamente. E o dr e dv a gente define dessa forma. Ele vai permitir a gente definir a função de distribuição, que é a enumeração das probabilidades de todas as possíveis saídas de um determinado evento, né? Que vai acontecer aí no interior do plasma. E ele é representado dessa forma aí no plano bidimensional. A variação de dr3 e dv3 aí, né? Na área rachurada aí do quadrado, quanto que representa a densidade de pontos representativos aí do espaço de fase, tá? E a gente define de forma genérica a função de distribuição dessa forma, tá? Sendo alfa aí o tipo da partícula, né? Tipo aí da partícula do plasma, dependendo da posição e da velocidade do tempo, né? Sendo que o D6N-alfa é o número de partículas no interior de um volume, né? Do elemento de volume, aí na posição R com velocidade V, né? Dependendo também do tempo. Aí dividido pelo elemento do volume, dos respectivos aí vetores posição e do vetor velocidade. A gente também vai precisar definir as grandezas macroscópicas do plasma, que a densidade espacial de partículas é integral aí da equação 3, né? E a velocidade do plasma, que é integral também da equação 3, mas vezes a velocidade v, né? E dividido pela densidade de partículas, né? E a gente se utiliza também da equação de Boltzmann, né? Porque a gente considera que não há colisões, né? E considerando que somente há interações de longo alcance aí no plasma responsável pelo comportamento dele, tá? Aí a gente pode concluir que quando se movimentado aí um elemento de volume a um outro elemento de volume, ou seja, na transição aí deles, né, de um para o outro, há uma pequena variação de tempo, né? Mas como não foi considerada as interações internas, a gente pode supor que isso só foi possível pela ação de uma força externa ao sistema. Então, a gente conclui que o número de partículas num determinado elemento de volume vai ter o mesmo número nesse elemento de volume sem alterar a natureza dele depois na pequena variação do tempo. Então, a equação 6 fica dessa forma. E como a gente definiu a função da distribuição dependendo aí, né, do número de partículas aí dentro do elemento de volume, então a função de distribuição vai ficar igual à equação 7 aí. E falando uma linguagem chula, né, passando para o outro lado aí o termo da direita da função da distribuição, a gente pode colocar o D3RV, D3V em evidência. A gente pode igualar ele por uma questão matemática, que lá no trabalho está explicitado isso, chamado jacobiano.
A gente sabe que o determinante do jacobiano é igual a 1. Então, D3R' D3V' vai ser igual ao jacobiano, né? O determinante do jacobiano, vezes o D3R e o D3V. Isso matematicamente vai possibilitar igualar esses dois elementos de volume e deixar ele em evidência. E a partir da equação 8, a gente vai fazer uma expansão em série de Taylor e vamos chegar na expressão final da equação de Boltzmann, que vai ficar dessa forma aí. Perceba que a gente tem um termo de aceleração aí, e pela segunda lei de Newton, né, a gente pode reescrever essa aceleração aí com uma força dividido pela massa, né, de algo. E isso vai ser justamente a equação de Vlasov, a gente reescrevendo aí. Essa força vai ser uma força total. A gente considera forças internas e externas aí do sistema, tá? E como a gente está falando de campo eletromagnético, né? Nós vamos ter aí forças que decorrem do campo elétrico e também forças que decorrem do campo magnético, né? E a força de Lorentz possibilita aí uma sobreposição dessas duas forças. Então, a equação de Vlasov fica dessa forma aí, que é uma reescrita da equação de Boltzmann. No entanto, a aceleração aí fica escrita conforme a segunda lei de Newton, tá? E também a gente vai precisar reescrever aí o potencial vetor magnético, né, aí lá das equações de Maxwell. A gente sabe que o rotacional do campo magnético é igual a zero. E também sabemos que o campo magnético B pode ser escrito como rotacional de um potencial, tá? Então, a partir disso, a gente pode escrever o rotacional, né? O rotacional de B escrito conforme o primeiro termo aí da equação 11, tá? E isso vai dar igual a esse segundo termo aí, que é uma identidade matemática. Ou seja, o div do div de A menos o laplaciano de A, né? É igual aí ao divergente do campo magnético, tá? Contando que o campo magnético B fica escrito conforme o divergente de A. E a liberdade de calibre de Coulomb nos permite aí zerar, né, esse primeiro termo depois da igualdade da equação 11, tá? E nos permite zerar. Então, o que vai sobrar para nós? Vai sobrar o menos laplaciano de A igual a μ0 JZ, mais E0 e a variação do campo elétrico. Mas como a gente está considerando o campo elétrico, a variação do tempo nula, ou seja, o caso estático, né? É como se o fenômeno tivesse ocorrendo lá em 3 dimensões, a gente fosse lá, tirasse foto desse fenômeno, né? E estudasse esse fenômeno pela foto. Ou seja, uma projeção do fenômeno aí que ocorre em 3D no plano 2D. É isso que a gente está fazendo, mas a gente considera o caso estático, né? Então, a gente não tem variação do tempo. Então, lá, o menos laplaciano de A vai ficar igual ao μ0 vezes a densidade, tá? E para a gente chegar agora a gente não falou da forma matemática, da função de distribuição, né? A gente só falou de uma forma genérica como que ela tem que ser. Mas para a gente chegar numa expressão exata, né, e analítica dela aí, eu vou precisar trazer um conceito lá de termodinâmica, né, que relaciona a energia do estado I com a energia térmica do sistema por meio dessa expressão aí, da exponencial do menos I dividido pela constante de Boltzmann, né, vezes o T, a temperatura. O desenvolvimento matemático disso, até se chegar à expressão matemática da função de distribuição, não interessa a gente aqui agora. A gente já está interessado de como que fica a expressão final dessa função, que vai ficar aí conforme a equação 12, sendo N0 alfa a densidade total de partículas, né? E KB a constante de Boltzmann, e T a temperatura e o alfa a velocidade de deriva do plasma, né? E sendo a y aí o vetor potencial magnético na direção do eixo y, tá? E a gente pode redefinir aí a densidade de corrente na direção de y dessa forma, como sendo a integral, né? O somatório da integral da função de distribuição vezes aí a velocidade vezes aí o Q alfa, né? Aí as cargas, beleza? Isso somatório aí abrangendo todo aí os valores de alfa, né? Atribuídos aí às partículas. Então, a densidade fica aí conforme a equação 13. Lembra que a gente definiu aí o menos laplaciano do potencial A igual a U0 vezes a J, né? JY. Então, voltando a essa equação aí, a gente vai chegar uma expressão que a gente está querendo chegar aí do potencial, né, do laplaciano aí do potencial A. Ou seja,
A equação 3 aí vai nos fornecer 3 integrais. E substituindo essas 3 integrais aí no JY, a gente vai ter aí a equação 14, né? Com o φ sendo essa expressão aí, para diminuir, para ficar mais elegante aí para nós. Então, reescrevendo lá o laplaciano do potencial, né? Do potencial na direção de y, vai ficar dessa forma aí, menos o μ0, né? E vezes todo esse somatório aí da densidade de corrente, ou seja, a equação 15, tá bom? E abrindo esse somatório aí da equação 15, atribuindo aí as cargas aos elétrons, a gente tem os íons, né, atribuídos às cargas positivas e aos elétrons aí as cargas negativas, a gente vai ter aí que vai se, como é um sistema que está em equilíbrio aí, né, que possui o mesmo número de cargas positivas e negativas, a gente pode supor aí que vai se anular isso daí. Abrindo esse somatório aí de 15, a gente, se utilizando da propriedade macroscópica do plasma, né, implica que essas condições aí têm que ser satisfeitas aí das propriedades macroscópicas do plasma, tá? E abrindo esse somatório 15 aí, nós vamos ter que a equação 15 vai ficar conforme a equação 16. Aí estão vendo a exponencial em evidência, né? E aí, para melhorar, está muito carregado as contas, né? A gente introduz algumas constantes aí, o BI0, né? BI quadrado I0, sendo esse valor, né? Que é o campo magnético assintótico, e L sendo aí essa fração aí. Então, o laplaciano do potencial aí na direção de y, né, fazendo algumas considerações matemáticas, tudo para diminuir aí a expressão, vai ficar aí conforme a equação 20, tá? Olha só como que ficou, conforme a equação 20, ou seja, o laplaciano do potencial é igual ao laplaciano aí da φ, né, de uma φ, igual ao expoente, né, ao exponencial número de Euler aí, elevado a menos 2 vezes essa φ, que isso é igual a menos ou μ0 vezes a densidade aí de corrente na direção de y, tá? Então, para a gente achar a resolução da equação aí de Grad-Safranov, equação 20, a gente precisa saber como que vai ser a expressão aí da φ, né? E que é a solução. E Walker, né? Walker lá em 1915 achou uma fórmula, fez uma fórmula para se achar, né, esse valor de φ, né, e a partir desse valor de φ definiu aí as componentes do campo magnético, né, para ver como que vai se comportar a solução física, e depois também outros autores agregaram a essa teoria aí para se melhorar, para se achar as singularidades aí da solução analítica, tá? E a fórmula de Walker ela é dada dessa forma aí, tá? Na equação 21, ou seja, para se chegar na φ, a gente precisa definir ou já pegar uma função geradora, tá? Uma função geradora aí que depende da variável complexa, uma função geradora que vai gerar essa solução. E ela tem que ser necessariamente dependente da variável complexa, tá? E matematicamente a gente pode ter infinitas soluções, infinitas expressões aí para φ, mas nem todas vão ter significado físico, né? E o componente do campo magnético é definido dessa forma aí, componente Bx é igual ao B0, né? O valor inicial do campo magnético, vezes aí a derivada, né, dessa φ com relação a z, e o Bz é igual aí ao B0 vezes a derivada dessa φ com relação a x, tá? E depois aí, vários autores melhoraram a equação aí de Walker, na fórmula de Walker 21, para se achar os pontos singulares, porque nos pontos singulares específicos não tem como aplicar leis físicas, né? E a gente precisa saber onde que eles se encontram na solução para tentar de alguma forma retirar eles para que isso não atrapalhe a análise de toda a solução, a análise física de toda a solução. E os zeros e os polos da função geradora, né, da derivada da função geradora, corresponde
aos pontos singulares aí na equação 24, beleza? Agora a gente vai fazer uma revisão dos modelos analíticos, né, que provém da fórmula de Walker, né, achados pela fórmula de Walker. A gente utilizou a fórmula de Walker, reescrevemos aí toda a bibliografia e conseguimos alguns resultados aí, tanto no texto como na visualização, né, da interpretação das soluções. E a primeira delas é a solução de um modelo de Faddeev, né? Faddeev se utilizou dessa função geradora aí, GC, né? Igual a FP, FP sendo qualquer número, né? Uma constante, mais aí a raiz quadrada de 1 mais FP ao quadrado vezes a exponencial elevado a IC, tá? E a partir dela, né? A gente vai, como a gente viu lá na fórmula de Walker, vamos substituir na fórmula de Walker, né? Mas para isso a gente precisa achar um módulo, o quadrado do módulo da derivada dessa função geradora. E a gente fez toda essa conta no trabalho, tá? E fica dessa forma aí. Aí substituindo tudo isso na fórmula de Walker, olha como fica grande as expressões matemáticas, né? Então, a φ, né, passando o ln dos dois lados, para a gente conseguir lá a variável que está lá no expoente, né, passando o ln dos dois lados, aí a gente vai conseguir a φ, que fica igual a ln de cosseno x, né, mais aí a raiz quadrada de 1 mais fp ao quadrado, vezes o cosseno hiperbólico, dependendo aí de z. Tá aí substituindo aí o φ lá na equação, nessa equação aqui do campo magnético, né? Aí, ó, 22, 23, né? 22, 23, a gente vai conseguir aí o plot do campo magnético, tá? Aí o Bx, Bz e Jy. Jy é pela própria fórmula aí, pela própria equação de Grad-Safranov, a gente consegue o Jy, tá? Aí, pegando o campo magnético e a densidade de corrente, sobrepondo, né? Sobrepondo, a gente conseguiu essa solução, tá? Essa solução até então só tinha sido protocolada só para gráfico de contorno e não se tinha o campo magnético ainda. Só se tinha uma noção que a noção era dessa forma. E a gente conseguiu chegar na solução esboçada dessa forma. Como vocês podem ver nas vizinhanças de 3 e menos 3, né? O que nós chamamos de ilhas magnéticas ou pontos tipo O do campo magnético. Vocês podem perceber também que o campo magnético, o sentido das linhas do campo magnético aí nessas vizinhanças de 3 menos 3 está orientado para a direita, tá? Por que orientado para a direita? Porque como a gente está plotando aí, fazendo essa solução para 2D, é uma projeção do que ocorre em 3D, né? E se a gente plotasse o eixo Y, né, saindo aí da tela, a gente ia perceber que a imagem da função no eixo Y ia ficar cada vez menor, ou seja, cada vez mais tendendo a zero. Tá? Então, por isso que fica orientado aí à direita o campo magnético, cada vez mais ele está tendendo a zero. E no meio dessas ilhas magnéticas aí, a gente pode ver a densidade de corrente, né, ficando cada vez mais intensa, quanto mais as linhas do campo vão se fechando, quanto mais as linhas do campo vão tendendo a zero. E isso é uma característica observada nas ilhas magnéticas, ou seja, o campo magnético tendendo a zero e a densidade de corrente indo ao seu máximo aí. Eu normalizei essa densidade por que normalizar? Para se estabelecer um padrão. A gente pega a densidade e divide pelo tamanho dela, e a gente consegue colocar um padrão na solução. Então, a gente normalizou, tá? E no meio aí do sistema de coordenadas, a gente pode visualizar um ponto neutro onde o campo magnético vai tendendo a zero, né? E perceba que nessa região aí nós temos o sentido das linhas do campo magnético orientado antiparalelamente. Ou seja, no meio delas nós temos uma lâmina de corrente, tá? Uma lâmina de corrente aí no meio dela. Ou seja, isso é observado um modelo também utilizado aí para se modelar reconexão magnética. Mas ele não é tão eficiente quanto o modelo que a gente vai falar mais para frente, porque o modelo de Faddeev aí, se eu aumentar o intervalo de plot aí no eixo X, aí vamos supor aí de 10 a menos 10, a gente vai perceber que essas ilhas magnéticas, elas são geradas periodicamente. Ou seja, aí no eixo X aí, no domínio aí da função no eixo X, se utilizando de todos os números aí reais, a gente vai ver que isso vai para o infinito, essas
cadeia periódica, essa produção de ilhas magnéticas. E no modelo mais adiante que a gente vai falar, não se trabalha, não se dá dessa forma, tá? Então essa é a solução de Fadivia. A solução de Kahn se utiliza dessa função geradora aí, né? O exponencial elevado ao IXI menos o IB, B sendo qualquer número, né? Uma constante dividido pelo psi. E a partir dela, né, fazendo o processo análogo aí que a gente fez para Fadivia, a gente vai pegar essa função geradora aí e substituir lá na fórmula de Walker para se chegar à solução aí de psi, tá? E a gente precisa da derivada e do quadrado do módulo dessa derivada da função, né, que se dá dessa forma. Aí, substituindo na fórmula de Walker, nós vamos ter que a expressão fica desse jeito. Passando o ln dos dois lados, nós vamos ter que o vetor potencial, né, vai ficar conforme a equação 27, introduzindo aí já a r ao quadrado para se ficar mais elegante a forma matemática, né? E perceba que está começando a ficar grande as expressões que a gente se trabalha, né? E a tendência é cada vez mais ficar muito grande as expressões. Então, até aqui a gente vai mostrar o BX, o BZ e o JY. E depois não vamos mostrar mais porque ficam muito grandes as expressões. Então, a gente só se contém, só se satisfaz só com a expressão de φ, tá? Então, substituindo lá na fórmula de Walker, né? Conseguimos a φ aí. E se utilizando lá também da fórmula do campo magnético, né? Para BX, BZ, nós temos essas expressões. E da própria equação de Grad-Safranov, nós temos o JY. E a Kahn fica dessa forma, né? A gente já de cara pode observar dois pontos singulares aí perto aí de 1 e menos 1. E perceba que esses pontos singulares aí, o sentido das linhas, né, estão orientados no sentido anti-horário. Lembra que na ilha magnética as linhas estavam orientadas no sentido horário? Então, no ponto singular, o sentido do campo magnético está orientado no sentido anti-horário, porque, pelo mesmo motivo, se a gente plotasse isso aqui para 3D no eixo Y, né, a gente ia ver que essa entidade física do campo magnético ia se tornar cada vez mais, ou seja, a imagem dessa função aí no eixo Y ia se tornar cada vez grande, cada vez maior, se tornando todo um desenho muito discrepante, né, tendendo ao infinito. Então, por isso que fica orientado no sentido aí no sentido anti-horário, no sentido dos pontos singulares, tá? E essa solução também possui pontos singulares perto da origem, não ficou tão visível aqui, mas ela também possui na origem, né? Circunvizinhada por duas densidades de corrente aí, tá? Circunvizinhada por duas densidades de corrente aí, por duas ilhas magnéticas bem pertinho aí da origem. Esse modelo, ele é muito utilizado, na verdade, não tanto quanto o outro também que a gente vai falar, para se modelar aí todo o campo magnético aí em volta da Terra, tá? Mas ele não é tão eficiente quanto um outro que a gente vai falar mais para frente. E fazendo um intervalo de plot aí para Kahn em outro domínio, né? Para meio a T4 para X, nós vamos ter que a configuração do campo magnético fica dessa forma. É bem parecido, nos lembra a magnetocauda da Terra, né? E aí variando o valor de B igual a 5, vai influenciar aí na distribuição aí de corrente, na distribuição aí das linhas, na verdade, né, das linhas aí do campo magnético se tornando mais esticado, né? Como se a gente pegasse o campo magnético e esticasse aí, beleza? E a próxima solução, próximo modelo é o modelo de Manenkova, né? Manenkova foi aí o que eles fizeram? Eles pegaram a função geradora de Kahn e de Fadivia e uniram essas duas funções geradoras e sugeriram, né, a equação 28. Perceba aí que praticamente fizeram isso, né, já de cara, fizeram isso matematicamente, com uma diferença que ali dentro do denominador da exponencial, né, temos um fator ali menos a, fator de deslocamento aí da solução. Substituindo na fórmula de Walker, a gente vai ter que o Xi, né, vai ficar dessa forma aí, conforme a equação 29. Olha como que é grande o tamanho da expressão matemática. E o campo magnético de Manenkova, olha só, Manenkova ele é mais apropriado para esse é o modelo que eu falei, que é mais apropriado para se
modelar o campo magnético perto aí da Terra, tá? Olha só como que é bem parecido com a magnetocauda da Terra, né? E ali nas vizinhanças de 7, um ponto X, né? O campo magnético orientado antiparalelamente, né? E trazendo para a física do plasma, né? Para a física espacial, a gente pode ver uma reconexão magnética nas vizinhanças aí de 7, né? No qual aí as partículas estão juntamente com as linhas do campo se reajustando e as partículas voltando aí abaixo, né? Voltando lá para a Terra no 00, a Terra como se estivesse ali no início das coordenadas, né? 00, e formando ali a aurora boreal. E variando o valor dos parâmetros, né? Se utilizando para FP igual a 5, produz uma ilha magnética lá nas vizinhanças, quase perto ali de 4, né? Uma ilha magnética aí, o campo magnético tendendo a zero e a densidade no seu máximo, né? E também é gerado um ponto X ali, ó, né? Uma reconexão bem pertinho ali de 2, né? Como vocês podem ver o sentido das linhas orientados ali antiparalelamente, ou seja, duas lâminas de corrente em 2, né? Nas vizinhanças de 2 e nas vizinhanças de 7, duas lâminas de corrente. Bom, e variando agora o valor do fator de deslocamento A, né? Olha, essa solução aí foi a que a gente considera uma das melhores que a gente fez, né? Com o A igual a 2. Essa representa bem o que está ocorrendo aí em volta aí da Terra. A gente pode ver os centuriões de radiação sendo bem representados ali perto ali de 0,2, né? Vamos dizer assim, 2,0 na verdade, né? 2,0 ali. Os pontos singulares ali também nas vizinhanças de 1,5 e menos 1,5, né? E toda a estrutura da magnetocauda da Terra ali, de 3 ali, de 2 até 7 ali nas vizinhanças de 7 ali, ocorrendo a reconexão magnética, ou seja, o ponto neutro tipo X, né? No qual o campo magnético está quase se anulando, quase chegando a zero aí. Bom, o próximo modelo é o modelo de HFKM, ou seja, é uma generalização de Arris, Faddeev, Kahn e Manenkova. A Arris, como a gente falou lá no começo, é a solução mais trivial que tem da física do plasma, né? E todas as equações, todas as soluções que provêm dela, Faddeev, Kahn, Manenkova, fazendo algumas considerações matemáticas, se retorna a equação de Arris, né? Sendo generalizações da equação de Arris, tá? A gente não mostrou a função dela, né? A função geradora de Arris. A função geradora de Arris é dessa forma simples aí, conforme a equação 30, tá? Dada aí pelo exponencial de xi, né? No qual, substituindo lá também na fórmula de Walker, vamos ter que a expressão de psi vai ser igual à equação 31 aí, beleza? E o modelo de HFKM reuniu, né, esses 4 modelos aí e sugeriu essa equação, essa função geradora aí, tá? Perceba que essa função geradora aí, ela é bem similar à função geradora lá de Kahn, na verdade, de Manenkova, com uma diferença aí no denominador da fração da exponencial aí, ou seja, com a diferença aí do K, né? Se a gente considerar o K igual a 1, nós retornamos a de Manenkova. Então, uma generalização de Manenkova. E se a gente considerar o B, né, aí, igual a 0, nós retornaremos a solução de Faddeev. Então, a gente consegue visualizar uma dessas soluções aí no modelo de HFKM, por exemplo. O modelo de Kahn, fazendo algumas alterações, a gente consegue visualizar o modelo de Kahn na HFKM. E o psi da HFKM fica dessa forma. Olha o tamanho da expressão matemática, né? Introduzindo o θ aí dessa forma para melhorar, para ficar mais elegante aí a expressão. E o campo magnético de Kahn, né, na HFKM é dado dessa forma, tá? Aí a gente está visualizando o campo magnético de Kahn na solução de HFKM. E a solução de HFKM variando aí, ou seja, variando o valor de K, né, a 0,01, nós vamos ter que o campo magnético de HFKM vai se dar dessa forma, né? Semelhante também à magnetocauda aí da Terra, dos cometas, né? Dado dessa forma aí, um campo magnético aí esticado, né? De meio a 4 aí.
E o próximo modelo é o modelo do nosso colega aí, Antônio Nilson Laurindo, né? O Nilson, ele sugeriu 4 funções geradoras, né? Funções hiperbólicas, tá? Decorrente de algumas análises aí que ele procurou algo, daí acabou não achando e acabou achando essas 4 soluções, funções hiperbólicas, né? E todas elas são semelhantes entre si, por isso que vou falar só da 3, né? Peguei a equação, a função geradora 3 aí, jogamos na fórmula de Walker, né? E a gente obtém a psi, que é dada dessa forma aí, conforme essa expressão. E a solução dele, que ele achou, é dada dessa forma. Produz uma cadeia periódica de pontos O, né, ilhas magnéticas em todo o eixo X, tá? Conjuntamente com pontos singulares na origem, né? Orientados aí antiparalelamente, acima do um ponto neutro, né, tipo X, e abaixo um ponto neutro também tipo X, tá? E o próximo modelo é o modelo de BW. O modelo de BW é diferente de todo que a gente falou até agora. O modelo de BW não se reduz à equação ou à solução de Arries, tá? O modelo de BW e também não depende de a função geradora não depende diretamente da variável complexa, depende de uma composta, tá? Então ele sugeriu dessa forma aí a função geradora, né? Toda essa expressão e substituindo aí fez todo o cálculo matemático, no artigo dele está bem completo essa conta, né? E se chegou a psi, sendo aí a equação 36, introduzindo essas variáveis aí para diminuir a equação 36. E o modelo dele, esse modelo, que é o modelo que eu falei que é melhor que o modelo de Faddeev, no sentido de se modelar, no sentido de se representar a reconexão magnética, ou seja, é uma solução muito boa para se utilizar para dados magnetosféricos, onde o foco seja a reconexão magnética. Essa solução, ela produz essas ilhas magnéticas aí isoladas, perto da origem, não se produz mais. A gente pode aumentar o intervalo aí do domínio da função, no eixo X, para até infinito, a gente só vai ver essas 2 correntes aí isoladas perto da origem. Então, por isso que ela é um modelo, nesse sentido, melhor para se representar a reconexão. No entanto, é uma solução que diverge no ponto aí da densidade, né? Ela diverge a densidade. Não é possível ver isso graficamente, porque quando eu jogo no programa, isso daí ele faz automaticamente uma interpolação. Então, ele fazendo uma interpolação, como eu normalizei pelos programas, né? Ele dá aí a densidade normalizada, só que ele diverge na densidade, tá? E a partir disso, a gente conseguimos chegar à conclusão que também é possível ter a divergência da densidade de corrente, mas a gente visualiza isso na expressão matemática. A gente precisa achar uma forma de visualizar isso graficamente. Talvez a gente consiga mais para frente, tá? Em algumas publicações que a gente pretende fazer, tá? E variando o valor de beta aí, ele vai mexer na elipticidade do campo magnético aí de BW. Olha só como vai ficar mais elíptico, né? Vai ficar mais elíptico a solução de BW. Então, essa solução de BW. E Yonlui 1, ele sugeriu 3 soluções. E a primeira delas foi uma reformulação. E o Yonlui 1 é uma reformulação feita já lá por Walker, né, em 1915, só que era num contexto de estrutura galáctica. E Yonui adaptou isso para um contexto de física espacial e sugeriu essa função geradora, dada pelo psi, elevado aí ao nu, né? E essa solução produz um campo magnético cilíndrico, né? Uma distribuição cilíndrica do campo magnético. É um modelo muito bem utilizado para se representar aí o fluxo dos tubos, né? Magnético. A gente vê aí na origem o campo magnético tendendo a 0, né? E a densidade indo ao seu máximo, né? Sendo finita. E o Yonlui 2, né? Ele tentou resolver o problema lá de BW, no qual a densidade divergia, né? Então ele tentou fazer um modelo no qual a densidade seja finita, não diverge. Ele sugeriu essa função, essa função geradora, tá? Chegou nessa aqui pela fórmula de Walker aí,
em 41, também chegamos, fizemos todo o passo matemático novamente para chegar a essa psi, chegamos na equação 41. Né? E o campo magnético do modelo de Young-Lui é bem parecido com o de BW. No entanto, o ponto positivo é que a densidade é finita, né? Ela não diverge, tanto que isso é até visível, né? No gráfico, fica mais resolutivo, né? No entanto, entretanto, sempre tem os prós e os contras, né? Essa solução tem os contras de que produziu 2 pontos singulares aí nas vizinhanças de 2 e -2. Perceba os pontos orientados aí no sentido anti-horário, né? E variando o valor do parâmetro A, a gente percebe que causa o afastamento ou a junção aí desses 4 pontos aí, duas ilhas magnéticas e 2 pontos singulares. Aumentando o valor de A, afasta as ilhas magnéticas e afasta também os pontos singulares, né? Perceba que nesse intervalo de plot aí, os pontos singulares foram expostos aí do eixo Z, tá? Olha só, no eixo Z. Isso a gente diminui o valor de A, a distância entre as ilhas magnéticas aí vai se reduzir, né? E o dos pontos singulares também vão se reduzir junto. E vai chegar um momento que vai ser impossível unir os 4 pontos, por conta justamente da singularidade, que não é possível aplicar as leis físicas nesse ponto específico. Mas Young-Lui 3, né, a terceira solução, ele tentou fazer algo que seja o contrário disso que a gente viu na Young-Lui 2, ou seja, unir as ilhas magnéticas para se tornar uma só distribuição de corrente cilíndrica. Então, ele generalizou lá a primeira solução dele, que era uma distribuição de corrente cilíndrica, né, de comprimento infinito, e sugeriu essa função geradora, aí, essa função geradora que vai gerar a Xi, se utilizando da fórmula de Walker. Perceba aí, né, como que ficou a solução. Já as ilhas magnéticas já em processo de coalescência, ou seja, processo de junção, de união, né, quase se unindo, e variando o valor do parâmetro 7, em vez dos pontos singulares atrapalharem na junção das ilhas magnéticas, eles ocorre ao contrário, eles são expulsos aí da região perto das ilhas magnéticas, né? Lá para 10 e -10, a gente não plotou aqui, mas a gente observou isso depois na plotagem, na análise da física da solução, né? E então essa solução ela consegue unir as duas ilhas magnéticas, né? Fazendo ela se tornar uma só, variando o parâmetro A, tá? E essa situação peculiar que a gente viu aí no Young-Lui 2 e Young-Lui 3 nos chamou a atenção para vermos como que se daria o comportamento se a gente pegasse a função geradora de ambas, né, e multiplicasse. Lógico, a gente ia chegar em outra função geradora, ou seja, a gente ia chegar em outra solução, gerar outra solução. E como a ciência é isso, né, fazer experimentos, a gente fez esse experimento matemático, aí a gente definiu, né, a função geradora, né, chegamos a uma expressão específica do psi, né, e a partir dele conseguimos analisar o campo magnético que a solução produz, ou seja, que a solução que a gente está propondo, a nova solução. E aí a gente definiu, então, a função geradora sendo a multiplicação das funções geradoras de Young-Lui 2 e 3, né? E chegamos aí na equação 46, sendo essa função geradora, para a gente se utilizar na fórmula de Walker para gerar a nossa solução. Então, para se utilizar a fórmula de Walker, a gente precisa do quê? Né? Olha lá, ó, 47, deixando já em exponencial o que se isolado, né? Usando ln. A gente precisa da derivada dela, né? Do módulo da derivada e o módulo dela ao quadrado. Então, 48 aí, o quadrado do módulo dela se dá dessa forma, né? E o quadrado do módulo da sua derivada se dá dessa forma aí, conforme a equação 49. Isso substituído na fórmula de Walker, nós vamos ter aí a psi dada dessa forma, uma expressão bem grande, tá? E para ficar de uma forma mais elegante, melhor para se ver, a gente introduziu 3 parâmetros, né, para simplificar toda essa equação aí. R ao quadrado, U ao quadrado e T ao quadrado. E para analisar o começo da análise da solução, a gente pegou aí de 0 a -1, né? Os valores de 0 a -1, e a gente percebemos aí que de menos 0,05 a 0, né, aumentando a 0, as ilhas vão se juntando
cada vez mais comprimindo esse ponto aí na origem. Percebe que no ponto na origem tem um ponto singular aí, né? Orientado antiparalelamente. Então, esse é o ponto negativo da nossa solução, que tem um ponto singular na origem. E também percebemos que há um ponto singular para A igual a 1, tá? E olha só, de menos meio, né? De menos meio até 1, o que ocorre? Quer dizer, de 0 a menos meio, as ilhas elas vão se afastando, né? Geram umas ilhas aí que vão se afastando. E de menos meio a menos 1, as ilhas começam a se juntar novamente. Olha só como que fica melhor definido para A igual a menos meio, o aparecimento de duas ilhas magnéticas no eixo Z, tá? E ali no eixo, desculpa, no eixo Z, sim, e no eixo X, né? A produção de dois pontos nulos, tipo X, né? Reconectando ali, que podem reconectar aí as ilhas magnéticas. E no meio, a singularidade, que não conseguimos deslocar ela com esse valor do parâmetro A. A gente conseguiu perceber isso. E para o A, olha só, para o A igual a menos 1, a gente chegou num resultado que ainda não foi visto, né? Não jamais visto na física do plasma. A gente sabia que, teoricamente, que a lâmina de corrente ela podia se retorcer no espaço, né? Mas ainda nunca tinha sido observado ela dada de forma cilíndrica. E na nossa solução, isso foi possível ser provado. A gente provou que é possível a lâmina de corrente se dar de forma cilíndrica. Ou seja, aí onde o gráfico aí está ficando verde, amarelo, vermelho, né? A gente vê o sentido das linhas mudando, né? Ali no início do vermelho mudando. Ou seja, ali do laranja até azul, elas estão orientadas no sentido horário. E do vermelho ali, quando começa a ficar vermelho mais forte, elas estão orientadas no sentido anti-horário, ou seja, uma lâmina de corrente cilíndrica, né? Esse foi um ponto mais forte dos nossos resultados, que a gente conseguiu provar que isso é possível ocorrer. E depois do menos 1, aumentando aí, diminuindo, quer dizer, né, nos valores negativos, diminuindo cada vez mais, a gente percebeu a produção de ilhas magnéticas no eixo X, né? E cada vez mais que a gente vai aumentando, diminuindo o valor menos 3 para menos 4, menos 5, menos 6, a gente percebeu que essa geometria aí, conforme está aí no A igual a menos 2,5, ela não muda. O que vai mudar só é a escala de observação, ou seja, é uma característica fractal da nossa nova solução. E isso também é um ponto positivo da nossa solução. Ela possui uma característica fractal, ou seja, é a mesma geometria para diferentes observações com relação à escala, né, de observação. E fazendo um quadro comparativo dessas quatro imagens, a gente pode ver bem essa variação de A, o que ela produziu, né? Olha como que fica legal a produção da nova solução variando o parâmetro A, né? A gente pode ver ali que para A igual a menos 0,05, né? As ilhas quase que se juntando ali, né? No processo de junção, sempre comprimindo o ponto singular. No entanto, o ponto negativo da nossa nova solução é que a gente não conseguiu excluir esse ponto singular da origem, que é porque no ion Louis 3 ele consegue fazer isso, né? Ele consegue, variando o valor parâmetro de A, ele consegue excluir a singularidade. No entanto, o nosso modelo é o ponto fraco, que a gente não consegue deslocar esse ponto singular, que fica também como uma proposta futura, né? Para que a gente possa melhorar isso, conseguir tirar esse ponto singular da solução, porque não tem aplicação física nesse ponto específico. E variando o valor do parâmetro A para números positivos e também para o valor nulo, né? A gente percebe que para A igual a 0, olha só, também produz a lâmina de corrente de forma cilíndrica, né? E para A igual a 0,05, começa a se formar as ilhas agora no eixo X, né? Elas começam a se separar, E para A igual a 5, a partir desse valor, e subindo para A igual a meio, né? 0,5, para A igual a 1, 2, 3, aumentando esse valor, novamente nós vamos ter a característica fractal do nosso modelo. Ou seja, vai aumentando aí, quanto mais aumentando o valor de A, a única coisa que vai mudar é a escala de observação, mas a geometria magnética continua a mesma, tá bom? Então, isso é
é o ponto positivo, um dos pontos positivos da nossa nova solução, da solução que a gente está propondo, tá? Fazendo um quadro comparativo também desses valores do A igual a zero e para os valores de A positivo, olha como que a gente vê bem essa variação. E também a gente pode ver da nossa solução que, escolhendo, variando aí o valor do parâmetro A, a gente pode escolher em qual eixo a gente quer que nós queremos que produza a ilha magnética, tá bom? Então, a gente tem essa liberdade também na proposta da nossa nova solução. E concluindo, né, a gente pode concluir de tudo isso que a pesquisa foi elaborada visando uma construção sistemática e coerente com física de plasmas, né, eletromagnetismo e teoria magneto-hidrodinâmica, né, no qual foi feita e explicada uma forma simplificada da equação de Grad-Safranov. E também o trabalho apresentou um estudo detalhado, consequente de uma nova reestruturação bibliográfica, que teve como finalidade sugerir diferentes formas para se abordar os conceitos matemáticos, né, e físicos da solução de Grad-Safranov. E o argumento da função geradora, no qual são definidas, né, podem representar uma variedade de configurações topológicas de campo magnético, que em determinadas situações físicas podem representar lâminas de corrente bidimensionais. Os modelos analíticos são importantes para a gente entender, né, a coexistência do ponto X, ponto O, né, e ponto S, que são os pontos singulares que aparecem aí, por exemplo, na solução de Kahn e na solução que o Antônio achou também, né? E na nossa também, que produz esses 3 pontos aí instantaneamente, né? De uma vez só. E a solução de Faddeev-Kahn, Mannankova, HFKM e Laurindo Souza, né? A gente pode perceber que são todas variações e generalizações do modelo de Arris, mas o modelo de BW e as respectivas generalizações, ou seja, Ion-Louis 1, 2, 3 e a nossa nova solução que a gente propõe, não se reduz ao modelo de Arris. E foi realizada uma nova reformulação né, reexplicando aí o campo magnético juntamente com a densidade de corrente de cada solução, né? E também os modelos podem ser construídos com suficiente flexibilidade para várias características físicas na aplicação geofísica, né? Como as linhas neutras, estruturas de ilha magnética e o comportamento próximo aí da magnetocauda da Terra. E foi proposta a nossa nova solução, né, com singularidades na origem e para A igual a 1. E o novo modelo tem a vantagem de poder decidir em qual dos eixos colocar as ilhas magnéticas, né, e representa características fractais, né, porque a geometria é a mesma em diferentes de escala de observação. E também tem a vantagem de se apresentar a lâmina de corrente em forma cilíndrica. Tá bom? Muito obrigado e esse é o nosso trabalho. Só um momento, pessoal. Deixa aqui. Sérgio, tenta... Ok. Ah. Então, obrigado aí, Matheus. Deixar registrado que a apresentação está acontecendo no dia 27 de agosto de 2020, né? Ela iniciou às 9h09 da manhã e a apresentação terminou agora às 10 horas da manhã. Antes de passar a palavra para os membros da banca, eu queria agradecer a participação de todos os membros, né? E também agradecer a participação dos convidados e ouvintes que estão assistindo aí, que assistiram à apresentação do Matheus. Tá ok? Como de costume, eu vou passar a palavra primeiramente para o membro da banca que vem de mais distante, que no caso seria a professora Aline, né, que veio de uma cidade tão longe da nossa, que é Jacareí. Né? Então, Alian, eu não sei se agora, de repente, você gostaria de interromper a gravação e talvez começar uma outra para registro. Né? Acho que não precisa somente de interromper a gravação da apresentação. Ok. A edição da banca não, porque fica registrado em documentos assinados depois pela banca o resultado. Tá ótimo, então. Então pode interromper aí a gravação e vamos passar a palavra para a doutora Aline de Lucas, fazer as considerações dela, comentários, sugestões.